Olá, queridos irmãos, amadas irmãs. A paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. Hoje, quarta-feira, dia 11 de outubro, estamos vivenciando a 27ª semana do Tempo Comum e vamos meditar no Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículos 1 a 4. Um dia, Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Palavra da salvação. Acabamos de ouvir um dos trechos do Evangelho de São Lucas, queridos irmãos, amadas irmãs, que manifesta uma característica que este evangelista, de forma recorrente, apresenta no seu Evangelho. Uma das características de Jesus que Lucas relata é um homem de oração, um Jesus orante. E isso nós podemos ver principalmente nos momentos mais marcantes que o evangelista coloca no seu escrito, que sempre era precedido pela oração de Jesus. É só você se recordar, antes de Jesus escolher os 12, ele passa uma noite em oração. Antes de Jesus se entregar no madeiro da cruz, ele faz uma vigília de oração no Horto das Oliveiras. Um Jesus que é modelo de oração. E isso é muito importante, queridos irmãos e amadas irmãs, porque a oração na vida cristã, ela é algo essencial. O Catecismo da Igreja Católica nos afirma que, para o cristão, a oração é semelhante ao ar para o pulmão, ou seja, um cristão que de fato quer vivenciar a sua fé de modo autêntico, não pode viver sem oração. A oração é a grande condutora da caminhada do cristão. A oração é a fonte de fortaleza para os nossos passos no seguimento de Jesus. E hoje nós temos esse evangelho de Jesus ensinando os seus discípulos a rezar. Isso para nós é muito importante, porque a oração cristã, ela não é uma mera meditação, uma realidade de transe, não é somente elevar um pensamento. A oração cristã, ela tem um modelo, a oração de Jesus. Como Jesus rezava, como Jesus nos ensina, e no caso do Evangelho que escutamos hoje, ensinou os seus a rezar. E aqui nós temos logo na primeira palavra da oração do Senhor, algo que é uma característica da oração cristã. A oração cristã é uma oração de filho, porque nós temos um Deus que é Pai. É uma oração filial. O nosso Deus não é somente um Deus excelso, o Criador de todas as coisas, o Senhor dos exércitos, mas é um Deus que se reclinou e quis ser chamado de Pai, que nos olha como filhos em Cristo Jesus. Por isso, sempre quando entrarmos em intimidade com Deus na oração, nós entramos na presença do nosso Pai, que tudo sabe de nós. O Pai misericordioso, um Pai cuidador, um Pai que está sempre atento às nossas necessidades. Nesse santo dia, renovemos a nossa oração, renovemos o nosso encontro pessoal com Deus, renovemos o nosso encontro com o nosso Pai. Voltemos aos braços do Pai. Aprendamos a rezar com Jesus. Porque a oração cristã é essa, que se abandona nas mãos de Deus. Mas também é uma oração que nos conduz no nosso dia a dia, que conduz à realidade concreta
do nosso cotidiano. Quando escutamos nessa oração que pedimos para Deus nos perdoar da mesma forma que nós perdoamos, aqui há um condicional, porque na oração nós temos a fonte do amor para viver no concreto das nossas vidas a manifestação desse amor nas nossas relações, nas pessoas que o Senhor coloca ao nosso lado. Oração é uma realidade que deve se manifestar no real do nosso dia a dia. Não nos esqueçamos que possamos rezar, entrar na intimidade com Deus, mas também que essa oração produza frutos de caridade, frutos de vivência de Deus no nosso dia a dia. Que o Senhor nos abençoe e nos livre de todo mal nesse santo dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.